Olá, eu sou a professora Adriana Romero e vamos começar uma aula agora sobre a química da vida. Entre as características comuns dos seres vivos está a sua composição química, que compreende substâncias inorgânicas e orgânicas. As substâncias inorgânicas são moléculas simples, geralmente sem átomos de carbono, como a água e os sais minerais. E as substâncias orgânicas são moléculas complexas formadas por cadeias carbônicas, mas nessa aula vamos estudar apenas as substâncias inorgânicas. Você já percebeu que toda vez que se pensa na existência da vida em Marte ou em outro planeta, a principal preocupação é saber se lá existe água? Por que será que ela é necessária para existir vida como a conhecemos? Para responder essa pergunta, precisamos, inicialmente, compreender algumas das propriedades que caracterizam como a substância fundamental da vida: polaridade, coesão, adesão, tensão superficial, capilaridade e capacidade de dissolver a maioria das substâncias hoje conhecidas. A taxa de água dos seres vivos varia de acordo com a espécie, a idade e o metabolismo celular. Quanto mais jovem um organismo e quanto maior a atividade de uma célula, maior a sua taxa de água. A molécula de água lembra um ímã, um polo negativo, o átomo de oxigênio, e um positivo, os átomos de hidrogênio. Por isso dizemos que a molécula de água apresenta polaridade, ela é polar. As moléculas de água também se unem umas às outras por meio de pontes de hidrogênio ou ligações hidrogeniônicas, formando uma espécie de colar de contas, propriedades que conhecemos como coesão. Lembre disso quando pensar no transporte de água em uma planta. A coesão em suas moléculas permite manter a coluna de água no interior dos vasos condutores de diâmetro microscópio, deslocando essa substância da raiz às folhas. Ao mesmo tempo, as moléculas de água tendem a aderir a outras substâncias também polares. Assim, em nosso exemplo, também existe a adesão das moléculas de água às paredes celulósicas dos finíssimos vasos. Dessa maneira, a molécula de água que evaporam das folhas e escapam para a atmosfera são prontamente substituídas por outras, fazendo assim a coluna de água do colar de contas andar. Pensando ainda na condução de água pelos finíssimos vasos condutores de uma planta, as forças de coesão e adesão das moléculas de água fazem com que a coluna líquida seja levada para cima por capilaridade. Provavelmente você já viu um inseto caminhando pela superfície de água de uma lagoa. Por que as patas deles não rompem a camada de água e mergulham nela? Isso ocorre porque a força de coesão entre as moléculas de água é tão grande que produz tensão superficial, o que impede que a superfície da água seja rompida pelas patas do inseto. Por fim, lembre-se que grandes variações de temperatura podem causar danos ao organismo e, novamente, a água desempenha um papel importante para minimizar esses efeitos. Esse papel está relacionado ao seu elevado calor específico. A quantidade de água que deve ser absorvida por 1 grama de uma dada substância para alterar sua temperatura em 1 grau Celsius. Novamente, a polaridade da água contribui para essa propriedade, devido às pontes de hidrogênio que unem as moléculas de água em uma grande quantidade de energia que deve ser fornecida para romper essas pontes. Lembre-se disso toda vez que você suar ao correr, por exemplo. A elevada quantidade de energia liberada pelas suas células musculares durante a corrida deve ser prontamente dissipada, evitando o indesejável aumento da temperatura corporal. Graças à evaporação das moléculas de água do suor, fenômeno que consome muita energia, a elevação da temperatura é mínima e você, afinal, se mantém vivo. A água, por suas características moleculares, é solvente praticamente universal, facilitando o transporte de diversas substâncias para dentro e para fora da célula. Ela dissolve a maioria das substâncias conhecidas. Isso faz com que ela atraia para si outras substâncias, passando a ser um meio que favorece as reações químicas. Os reagentes biológicos atuam sempre dissolvidos em água. Na presença dela, certas moléculas sofrem uma espécie de quebra. Por esse mecanismo, liberam-se íons que, de modo geral, participam de reações mais facilmente. Sais inorgânicos são essenciais, mas não os fabricamos.
Você já deve ter visto pessoas adubando plantas com sais minerais dissolvidos em água. Assim como deve ter ouvido que os médicos orientam as mães a darem soro contendo sais para crianças que se encontram desidratadas. Se você examinar a composição dos alimentos que comemos, poderá perceber que a maioria deles possui uma certa quantidade de sais minerais. Eles participam da vida dos seres vivos de duas maneiras principais: na forma imobilizada e dissolvidos na forma iônica. Na forma imobilizada, insolúveis, participam da estrutura do esqueleto de animais. Por exemplo, o carbonato de cálcio na concha dos caramujos e o fosfato de cálcio nos ossos. Atuando na forma de íons, muitos sais são extremamente importantes para a vida dos seres vivos. Por exemplo, a contração dos músculos do nosso corpo depende da existência de íons de cálcio e de potássio. O funcionamento das nossas células nervosas depende da existência de íons de sódio e de potássio. Certos sais na forma iônica participam da composição de importantes moléculas biológicas, como, por exemplo, os átomos de ferro nas moléculas de hemoglobina, transportadoras de oxigênio no nosso sangue, o magnésio nas moléculas de clorofila dos vegetais, moléculas importantes no processo de fotossíntese e átomos de iodo presentes no hormônio produzidos pela tireoide. Veja a seguir a necessidade diária de alguns sais minerais, sua fonte de obtenção e os principais sintomas de sua deficiência. Potássio. Necessidade diária: 2.500 mg. Fonte de obtenção: carne, leite, frutas. Atua na transmissão de impulsos nervosos, balanço hídrico, equilíbrio ácido-base. Sua deficiência acarreta paralisia, fraqueza muscular. Sódio. Necessidade diária: 2.500 mg. Fontes de obtenção: sal de cozinha. Atua no equilíbrio ácido-base, equilíbrio hídrico, transmissão de impulsos nervosos. Sua deficiência acarreta cãibra, apatia, redução do apetite. Cloro. Necessidade diária: 2.000 mg. Fontes de obtenção: sal de cozinha. Atua na formação do suco gástrico, equilíbrio ácido-base. Sua deficiência acarreta na redução de apetite, cãibras e etc. Cálcio. Necessidade diária: 1.000 mg. Mulheres na pós-menopausa necessitam em torno de 1.300 mg. Fontes de obtenção: legumes, leites derivados, vegetais verdes, tomates. Atua na transmissão de impulsos nervosos, formação dos ossos, coagulação sanguínea, contração muscular. Sua deficiência acarreta osteoporose, convulsões, crescimento prejudicado. Fósforo. Necessidade diária: 800 mg. Fonte de obtenção: leite derivados, aves, carnes, cereais. Atua na formação do osso, equilíbrio ácido-base. Sua deficiência acarreta a desmineralização dos ossos, fraqueza, perda de cálcio. Magnésio. Necessidade diária: 3.500 mg. Fontes de obtenção: cereais integrais, vegetais de folhas verdes que participam da molécula de clorofila. Atuam na ativação das enzimas que participam da síntese proteica. Sua deficiência acarreta crescimento prejudicado, distúrbios comportamentais, fraqueza e espasmos. Zinco. Necessidade diária: 15 mg. Fonte de obtenção: encontrado em muitos alimentos. Atua na constituinte de enzima digestiva. Sua deficiência acarreta crescimento prejudicado e glândulas sexuais pequenas. Ferro. Necessidade diária: homens, 14 mg. Mulheres, 29 mg. Mulheres pós-menopausa, 11 mg. Fontes de obtenção: ovos, carnes, legumes, cereais integrais, vegetais verdes. Participa da hemoglobina e atua na produção de enzimas envolvidas no metabolismo energético. Sua deficiência acarreta anemia. Flúor. Necessidade diária: 2 mg. Fontes de obtenção: água fluoretada, chá, frutos de mar. Atua na estrutura óssea e sua deficiência acarreta na queda dos dentes. Iodo. Necessidade diária: 0,14 mg. Fonte de obtenção: frutas e peixes do mar, muitos vegetais, sal iodado. Atua na constituição dos hormônios fabricados pela tireoide e sua deficiência acarreta no bócio. Por isso,
É importante a gente ter uma alimentação variada, né, balanceada, para que possamos colocar todos esses minerais que são essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo. Por enquanto ficamos por aqui, vimos todos os componentes inorgânicos, mas assista também a aula que está relativa aos componentes orgânicos. Até a próxima, tchau, tchau!